Um algoritmo que supostamente não tem viés, você acha que ele continua sendo deletério ou não? Então, sim, pelo seguinte, existem vários níveis de viés. Então, o primeiro viés mais óbvio é dos dados. O algoritmo aprende com dado. Então, nem que ele tenha sido criado com a maior pureza, que eu acho que é impossível, mas imagina que ele conseguiu ser isso, puro. A gente está, vamos dizer assim, caminhando nessa direção. Imagina que a gente esteja caminhando nessa direção. Então, você teria que tirar todos esses vieses que eu vou falar aqui agora. Tá? O primeiro deles é dados. Então, hoje os algoritmos aprendem com dados que estão aí. E os dados estão aí, uma grande maioria está enviesado. A gente ainda não conseguiu equacionar. Então, já é um problema sério. Já viu, por exemplo, respostas de inteligência artificiais absolutamente racistas. Então, mas é porque ela aprende. O MIT, há alguns anos atrás, pegou um desses chatbots, que ele vem virgem, vamos treinar, tá? Então, o sistema é o mesmo, vamos treinar. E ele treinou de propósito com diálogos de psicopatas. Tanto que chamam de Norman, por causa da psicose, tá? Esse algoritmo, esse chatbot, virou psicopata. Ele só tinha respostas psicopatas. Então, os dados têm uma influência muito grande nisso. Então, o primeiro viés que a gente tem que garantir é dados. Tá. Segundo, o próprio algoritmo, que seria algo que você vá fazer com um objetivo, então tem um algoritmo que tem o objetivo de responder perguntas, outro algoritmo de dirigir, etc. Ele tem um objetivo, e esse objetivo foi determinado por alguém. Então, o alguém que está fazendo... Por isso que a gente fala de mulher em tecnologia, a gente fala das diversidades. Eu posso ter um objetivo para a humanidade que é muito mais ligado com segurança, enquanto outra pessoa é muito mais para uma inovação que avança para resolver outro tipo de problema para, conseguir detectar recursos. Então, cada um tem um viés para determinar o objetivo. Então, esse é o segundo viés, que em algum grau ele tem. O terceiro grau é do programador. O algoritmo, em algum grau, ele é programado. Tem restrições, como que é feita a entrada de dados, etc. Um programador, só de ele saber uma linguagem e não saber outra, ele pode colocar limites diferentes do outro ou pelo próprio modelo mental dele, ok? E o quarto nível de viés é social. As coisas que a sociedade não permite que você dialogue para tirar esses vieses todos. Aí eu vou dar um exemplo. Eu vou para muito evento fora do Brasil. E em 2018 eu estava num evento no Vale do Silício de inteligência artificial. E o assunto daquele ano era moral e ética de inteligência artificial. Começou a ser discutido porque estava começando a ter sistemas mais poderosos. Bom, se não tem moral e ética, não tem futuro para a humanidade. E aí, aquela discussão, vinha gente de um monte de empresa diferente, pessoas bem diversas para falar. Uma hora eu levantei a mão e falei assim, pois é, né? Se a gente quer ter discussão de ética, não podia ser aqui no Vale do Silício. Pra você vir para cá, você tem que viajar de vários lugares do planeta. Eu viajei 24 horas. Uma passagem aérea custa $3.000. Aí, hotel lá custa $1.000 a noite. Você tem que ter visto para poder entrar lá e tem que falar inglês. Ou seja, você tem 1 milhão de barreiras para pegar todo mundo e dialogar sobre aquele negócio. Então, como é que a gente faz para tirar os viés? Isso é um viés social. Tá? Você já bloqueou um monte de gente que não faz parte. É a elite que discute. Então, como é que a gente faz para ouvir as pessoas da África, do Brasil, todas as minorias, todos os tipos de... Cara, é um desafio gigantesco, tá? Hoje, o que muitas das empresas e dos estudiosos e das universidades estão fazendo é tentar achar um caminho para isso por meio de ONGs, instituições que tentam trazer todo mundo para o diálogo. Posso fazer uma contribuição? Eu muitas vezes penso sobre essa questão e, enfim, eu concordo com todos os pontos que você trouxe mesmo. Mas tem um negócio que é o que me faz pensar de fato que os algoritmos têm um componente que, do ponto de vista ontológico, essencialista, é deletério, é potencialmente negativo, que é transversal a qualquer manifestação cultural e é, vamos dizer assim, no mínimo paralelo a tudo isso. Que é o seguinte, pensar, por exemplo, na atribuição de crédito. Como é que eu atribuo crédito? Eu vou lá e olho, por exemplo, o seu histórico de pagamento e a partir do seu histórico de pagamento eu vou determinar o seu crédito. Ou então, se eu não tenho o seu histórico de pagamento, eu olho características suas e atribuo você a um grupo de pessoas que têm características parecidas, cujo histórico de pagamento eu tenho, ou se eu não tenho, eu atribuo através de uma rede infinita, assim eu vou, né, até associar com quem de fato tem esse dado. Filosoficamente, o que isso significa é que eu estou assumindo que o futuro simplesmente recria o passado.
A gente fala que algoritmos são muito modernos, mas algoritmo é a coisa mais conservadora que tem no mundo, algoritmo de machine learning. Porque a premissa é a extrapolação do futuro a partir do passado. Porque eu vi como é que você pagou, agora você vai pagar igual. Ou seja, um mundo algoritmizado é meramente um mundo que congela o passado. A grande questão é que os desenhos sociais desejáveis são desenhos sociais que se desviam, ao menos em parte, desse passado. Então, em inglês tem duas palavras para exploração: exploitation e exploration. Exploitation é muito mais a extrapolação, exploração como extrapolação. E a outra é a exploração no sentido muito mais aventuresco da coisa. A gente pode dizer o seguinte, que a base do desenho algorítmico, tá? Ou supervisionado, não supervisionado, etc. Tal, é sempre, ou seja, aquele que aprende a fazer um negócio porque tem uma recompensa, ou aquele que junta padrões, etc. Tal, é simplesmente extrapolação de estados passados num tempo futuro, para a projeção de um tempo futuro. Ok, eu posso virar e falar assim, não, mas beleza, o que eu vou fazer é que eu vou jogar uma dose de exploração aventuresca. Ou seja, de vez em quando ele vai fazer diferente. A propósito, todos os algoritmos que a WeMind cria são assim, tá? Não tem nenhum algoritmo que é cego, e diria que ninguém hoje em dia constrói algoritmos sérios que meramente extrapolam o passado. Então você coloca ele para fazer uma coisa que aparentemente é randômica dentro de um intervalo de randomização pequeno, tá? Ele pode variar um pouco dentro daquilo. Então, de vez em quando tem um cara de 25 anos pro qual eu tinha tudo para não dar o crédito para ele, mas eu dou o crédito para ele, mas eu dou pouquinho, tá? Esse é o tal do intervalo, eu não dou muito, mas eu faço isso para que ele aprenda com as exceções e encontre no mundo alguma coisa de diferente. O problema é que isso ainda continua partindo de uma premissa em que eu tenho um futuro que deve replicar o passado, só que além de tudo agora eu tenho uma certa estocasticidade, vamos dizer assim, eu assumo que existe o acaso. Aleatório, né? Existe uma aleatoriedade. Mas, gente, o que a gente precisa para um mundo melhor é que o futuro não replique totalmente o passado, que as políticas algorítmicas, elas direcionem a gente para um mundo mais, vamos dizer assim, interessante para o ser humano, mais equilibrado, e aí vem as questões todas de como a gente define essas palavras, que são outros 500. Mas eu vejo que essa questão de que o passado é essa base e, portanto, a coisa está congelada, é transversal a tudo. Então, por exemplo, se você vê um vídeo eu quase não uso rede social. Quando eu uso, infelizmente, eu não dou like. Porque eu sei que, outro dia eu inventei de ver bonsai, eu gosto muito de bonsai. Dei uns 3 likes em bonsai, aí no meu Instagram só tinha bonsai, que eu desisti de vez. Porque, cara, entende? Essa é a premissa de que se você gostou de bonsai ontem, você vai gostar de bonsai hoje. Mas é o contrário, se eu gostei de bonsai ontem, a minha experiência fenomenológica de bonsai está convergindo a um outro elemento que não é bonsai, é tudo menos bonsai. E esse é o problema dessa história como um todo. Então, mas eu acho excelente o que você está falando, mas tem um outro componente que esses algoritmos ainda são burros, tá? Especialmente os de redes sociais, eles fazem exatamente isso que você está falando. Eles, mas os de crédito também. Então, mas todos são extrapolações do passado. Ainda são. Porque eles treinam com dados, o dado é o passado. Ainda são. Mas imagina, vamos pensar no limite, que você consiga capturar os dados das pessoas cada vez mais próximo do tempo real e analisar padrões que mudam no tempo real. Isso que você está falando é muito bom, muito certo, tanto que é alta frequência. Tanto que todos os algoritmos... Eu tenho um que eu faço que é de um grande grupo empresarial que é tipo passagem aérea ou passagem aérea, não vou contar. E ele é alta frequência total, tá? O que compraram nos últimos minutos conta. Fecha parênteses, eu concordo com você. Isso. Tanto que na indústria... Você tem peças. Essas peças têm um histórico, né? Só que os sistemas de machine learning ficam tentando entender para aquela peça quando que ela está próxima do desgaste em função do comportamento dela. Eu tenho um desse, tá? Ou se ela pode durar mais do que aquilo, você consegue aumentar. Sim. A outra questão com relação a isso, que você falou que é determinístico, né? Porque o passado determinaria o futuro. Imagina que quando eu percebo que você não tinha comportamento ruim de pagamento, você começa a mudar, ou você tem um comportamento ruim, ao invés de eu negar crédito, eu te dou algum tipo de instrução ou educação, ou que aí você mudaria o comportamento. Pois é. Então, nisso a gente melhoraria a sociedade muito, porque muita gente hoje, por que faz tanto sucesso os perfis de finanças? Porque a gente não teve educação financeira, as pessoas tomam decisões erradas o tempo todo porque elas não sabem. Bom, eu também não sou muito boa. Não sou muito boa. Eu então...
Mas imagina que legal um sistema que me ajudasse a melhorar as minhas decisões. Isso é o que a gente chama de aprendizagem adaptativa ou educação adaptativa, né? Então, ao invés de você punir a sociedade por aquilo que a gente fez de errado, que muitas vezes não tem a ver com o nosso caráter, tem muito mais a ver com falta de conhecimento. Ou contingência qualquer. Isso, ou seja, o que for, seria fundamental para a gente ter uma melhoria. Só que eu acho que ainda a gente está num grau ainda atrás, né? Mas eu acredito que essa seja a tendência. Eu gosto de acreditar no futuro brilhante, tá? No futuro melhor. Eu gosto de pensar eu acredito que a gente... nele só 10% melhor. Eu gostaria que a gente fosse para essa direção, apesar de vários sinais que a gente tem de outras possibilidades que podem acontecer. Mas eu gosto de acreditar nisso, que a gente está criando essas tecnologias para, que nem você falou também, quando as pessoas falam, mas a gente está vivendo a melhor época da história da humanidade. Se você pegar todos os índices, a gente está na melhor época. Então, ok, tem problemas? Tem, muitos. Tem que consertar? Tem. É para isso que a gente está aqui, né? E o nível de consciência também aumentou bastante. Se você pegar a consciência humana hoje de sustentabilidade, de diversidade... Até porque a gente destruiu muito mais. Isso, a gente destruiu. Agora está na hora de a gente começar a pensar... Ou vai fazer alguma coisa, vai pro beleléu. A gente vai beleléu, né? Porque o planeta já se recuperou 300 mil vezes, né? Então a gente vai beleléu.